Stanley vai para uma prisão juvenil, lá ele é obrigado a cavar buracos para encontrar um tesouro escondido, e no meio dessa trama, há muito diversão, mistério e comédia. Mas antes de começar o resumo deste incrível filme, peço para que deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E se você quiser tirar uma renda extra trabalhando na internet, recomendo conhecer o curso GPA Domínio Estratégico. O link para conhecer mais sobre o curso está na descrição e bora para o resumo. O filme começa com um grupo de prisioneiros trabalhando sob o sol escaldante. Eles parecem estar cavando buracos no meio do nada. Enquanto trabalhava, um menino chamado Barbag foi mordido propositalmente por uma cobra para escapar do trabalho duro. A cena então corta para um menino chamado Stanley andando na rua, e de repente, um par de tênis cai em sua cabeça. Ele decide ficar com os sapatos, pois sua família maluca está trabalhando em um remédio para sapatos fedorentos. Porém, no caminho de volta para casa, é preso pela polícia sob a suspeita de furtar os sapatos. Acontece que eles pertencem a um famoso jogador de basquete chamado Clyde que o doou para a caridade. A polícia leva o menino para casa e informa sua família sobre o incidente. No entanto, os Stanleys não estão chocados e culpam o infortúnio por uma maldição familiar. Stanley é então apresentado ao tribunal e o juiz o condena a 18 meses de detenção em Camp Green Lake, um centro de detenção juvenil. Lá, ele é apresentado ao encarregado, chamado Sir. Ele é um indivíduo muito rigoroso e avisa Stanley que não adianta fugir do acampamento porque não há água por quilômetros. Ele também fala sobre os répteis venenosos da região, que aparentemente mataram muita gente. Stanley então recebeu seu uniforme e terá que cavar 1,5 metros de profundidade e 1,5 metros de diâmetro todos os dias para construir caráter. Embora não deva procurar nada em particular, e se por acaso encontrar algo interessante pode ganhar um dia de folga. Na cena seguinte, o psicólogo do acampamento, Dr. Pendansky, apresenta Stanley a um grupo de meninos que são chamados pelos apelidos X-Ray, Arpit, Skid, Zig-Zag, Magnet e Zero. Zero está sempre em silêncio porque é o mais novo. Stanley assume o lugar de Barfaba no time depois que ele foi levado às pressas para o hospital. No almoço, quando Stanley revela que foi acusado injustamente de roubar os tênis de Livingston, Zero quebra o silêncio pela primeira vez, surpreendendo a todos. Um flashback revela que o bisavô de Stanley, Stanley I, acumulou uma fortuna no mercado de ações, mas um dia ele é roubado por uma mulher chamada Kate. Isso o deixa em estado de choque e em questão de meses, ele fica completamente falido. Sem outra escolha, Stanley I começa a trabalhar em uma fazenda, onde se apaixona pela filha do patrão. Ele busca o conselho da cartomante local, Madame Zeroni, sobre como conquistar o coração da garota. No entanto, Zeroni diz a ele que a garota é tola, então ele deveria emigrar para os Estados Unidos. Stanley I pensa bem, mas no final, ele desconsidera o conselho e vai pedir a mão da moça em casamento. Infelizmente, o pai da menina diz a ele para trazer um grande porco gordo como dote se quiser ter uma chance de se casar com sua filha. Stanley I novamente vai até Zeroni e ela lhe dá um leitão, dizendo-lhe para carregá-lo montanha acima e fazê-lo beber água de um rio natural enriquecedor. Stanley I concorda e jura visitar Zeroni depois que ele conseguir. Ele também promete carregar a frágil velhinha montanha acima para que ela recupere sua força e juventude. Eventualmente, o porco cresce em tamanho e Stanley I leva para o pai da menina. No entanto, como Zeroni havia dito, a garota acaba por ser muito tola. Ela agora não consegue escolher entre Stanley e outro pretendente de aparência mediana. Decepcionado, Stanley I decide seguir o primeiro conselho de Zeroni e parte para a América. Mas no processo, ele se esquece completamente de cumprir sua promessa a ela. Isso enfurece tanto a cartomante que ela amaldiçoa toda a sua linhagem masculina por toda a eternidade. De volta ao presente, Stanley se acostuma com a vida no acampamento. Um dia ele descobre um fóssil e o mostra ao conselheiro Pendansky, na esperança de garantir uma folga. No entanto, o conselheiro diz a ele que o diretor não está interessado em fósseis. Ele também menciona que costumava haver um lago aqui, e toda a terra ao redor pertencia ao avô do diretor. O filme então volta a 100 anos atrás, quando o avô do diretor governava a cidade. Um homem chamado Sam é visto vendendo cebolas. Ele tem uma queda por uma professora local, Catherine, então ele dá a ela um saco de cebolas de graça. No entanto, em troca, ela lhe dá um pote de pêssegos.
No presente, Stanley vence X-Ray e os outros e eles o aceitam em seu time, dando-lhe o apelido de Homem das Cavernas. Isso porque ele é bom em encontrar fósseis. Uma tarde, ele recebe uma carta de sua mãe e ri ao ler suas histórias. Logo, Zero chega lá e pergunta do que ele está rindo, admitindo que não sabe ler. Ele então pede a Stanley que o ensine a ler, mas este recusa, dizendo que fica exausto de cavar o dia todo. Um dia, Stanley descobre um objeto semelhante a um invólucro com as iniciais KB. Infelizmente, X-Ray o arranca dele e o entrega ao conselheiro para tirar o dia de folga. O conselheiro então informa o diretor do campo, que se revela ser uma mulher, sobre a descoberta. Impressionada com o objeto, ela recompensa Raio-X e ordena que todos cavem mais o buraco. O filme novamente volta 100 anos no passado. Sam visita Catherine e se oferece para consertar seu telhado vazando em troca de 3 potes de pêssegos apimentados. Catherine concorda e com o tempo, os dois ficam mais próximos um do outro. No entanto, outros homens da cidade também começam a se interessar por ela. Uma noite, um homem chamado Walker dá em cima dela, mas Catherine o ignora brutalmente. As semanas se passam e Sam finalmente conclui seu trabalho de reparo, mas apesar disso, os dois continuam saindo. Um dia, ele reúne coragem para beijá-la. Infelizmente, Trout Walker vê isso e em um ataque de ciúmes, ele incendeia a escola de Catherine. Quando ela fica sabendo disso, ela corre para pedir ajuda ao xerife local, mas ele tenta beijá-la. Ele também diz a Catherine que seu amante negro será executado em breve pelo crime de beijar uma mulher branca. Aterrorizada, ela corre para avisar Sam, mas é tarde demais, pois ele leva um tiro em seu próprio barco. Isso deixa Catherine em estado de choque e ela decide vingar a morte de seu amante. Poucos dias depois, ela mata o xerife e finalmente lhe dá um beijo antes de partir. Depois disso, Catherine nunca olha para trás e sua jornada como uma fora da lei começa. Ela continua saqueando comerciantes e proprietários de terras ricos antes de executá-los e se despedir deles com um beijo de assinatura. Isso lhe dá o apelido de Kissing Kate Barlow. Enquanto isso, após a execução de Sam, nunca chove na cidade e o lago eventualmente seca, tornando as terras de Trout Walker inúteis. De volta ao presente, um dia, quando Sam traz água para os meninos, Magnet rouba um saco de sementes dele. Infelizmente, o Sam percebe a falta da bolsa e ameaça punir a todos. Quando ninguém se aproxima, Stanley decide assumir a responsabilidade para salvar todos os outros. O Sam o leva ao diretor na esperança de puni-lo pelo roubo. No entanto, o imprevisível diretor repreende o Sam por distrair o menino de sua escavação. Quando Stanley retorna ao campo, Zero cava seu buraco como forma de agradecê-lo por salvar a todos. Comovido com o gesto, Stanley se oferece para ensiná-lo a ler e escrever. Enquanto eles se divertem, Stanley soma 2 e 2 e descobre que o invólucro que encontrou antes era na verdade um tubo de batom, e que pertencia a ninguém menos que Kate Barlow. Ao mesmo tempo, Zero também revela que seu nome verdadeiro é Hector Zeroni. É evidente que o menino é parente de Madame Zeroni, que amaldiçoou a família Stanley anos atrás. Um dia, o encarregado descobre que Stanley faz Zero cavar seus buracos. Ele repreende os dois por serem inúteis e ao ouvir isso, Zero fica tão furioso que bate no homem com uma pá e foge do acampamento. Mais tarde, o diretor e outros oficiais do acampamento discutem a fuga de Zero. Eles preveem que ele não sobreviverá mais de uma semana, porque Zero é um órfão. É revelado que sua mãe o deixou em um parque e nunca mais voltou. Stanley ouve a conversa e isso perturba profundamente. Mais tarde naquela noite, ele se lembra de como seu bisavô sobreviveu 16 dias no deserto depois que Kate Barlow roubou sua carroça. Acontece que Stanley sobreviveu devido a um lugar chamado Dedo de Deus. Ninguém sabe onde está porque Stanley primeiro enlouqueceu quando finalmente foi encontrado. No dia seguinte, Stanley decide fugir para resgatar seu amigo Zero. Depois de caminhar por horas no deserto, ele finalmente encontra Zero dormindo sob um velho barco abandonado. Ele revela que sobreviveu por causa dos potes cheios de pêssegos que encontrou no barco. É evidente que o barco pertence ao falecido Sam. Os meninos então notam uma montanha à distância que se parece com um polegar humano. Quando Stanley olha para ela intensamente, de repente se dá conta de que a montanha é o dedo de Deus. Esperançosos de encontrar algo, os meninos começam a escalar a montanha, mas no meio do caminho, Zero se cansa e não consegue mais se mover.
Recusando-se a desistir dele, Stanley carrega Zero nas costas e o leva montanha acima. Isso, sem saber, cumpre a promessa de seu bisavô a Madame Zeroni ao carregar seu bisneto. Assim que chegam ao topo da montanha, encontram um riacho. Eles também descobrem as cebolas que Sam cultivou perto da água. Enquanto isso, em casa, o pai de Stanley finalmente encontra um remédio para sapatos fedorentos, uma solução de pêssegos e cebolas. Stanley também é declarado inocente e o advogado da família chega ao acampamento para buscá-lo. No entanto, o diretor retém as informações sobre a fuga de Stanley. No dia seguinte, Zero se recupera e confessa que Stanley acabou no acampamento por causa dele. Acontece que foi Zero quem roubou os tênis do leilão beneficente e quando percebeu a polícia procurando por eles, entrou em pânico e os jogou de uma ponte. Devido ao azar de Stanley, os tênis caíram em cima dele. Ao ouvir isso, Stanley é pego de surpresa, mas ele não está chateado. Em vez disso, ele é grato por ter conseguido encontrar o polegar de Deus. O filme novamente volta ao passado. Kate Barlow finalmente encontra o barco de Sam no Lago Seco que agora se transformou em um deserto. Enquanto ela se senta sozinha, lembrando-se de seu falecido amante, Trot Walker e sua esposa chegam na cena. Eles exigem saber onde Kate escondeu todos os seus tesouros roubados, pois estão desesperados por dinheiro depois de perderem tudo na seca. Kate se recusa a ajudá-los e, em vez disso, comete o impensável ao se deixar ser mordida por um lagarto de manchas amarelas. Desde então, os predecessores de Trot Walker, incluindo o atual diretor, têm vasculhado o Lago Seco em busca do tesouro de Kate. De volta ao presente, Stanley e Zero retornam ao campo para procurar o baú do tesouro, onde ele originalmente encontrou o tubo de batom de Kate. Eles finalmente conseguem, mas naquele momento, o diretor e Sir chegam e tentam apreender o baú. No entanto, eles rapidamente recuam quando percebem que os lagartos de manchas amarelas subiram nos meninos. Na manhã seguinte, o Varden ainda está esperando os lagartos irem embora para que ela possa roubar o baú. Acontece que os meninos estão vivos porque os lagartos têm aversão às cebolas que comem. Depois de um tempo, o advogado de Stanley também chega com a polícia. O diretor acusa os meninos de roubar seu baú, mas suas reivindicações são rapidamente rejeitadas quando Zero percebe Stanley e Euna, escrito no baú. Consequentemente, Stanley pode sair com o baú enquanto o diretor e seus bandidos são presos. Também finalmente chove no deserto pela primeira vez em 100 anos. Mais tarde, os meninos vão para a casa de Stanley, onde eles compartilham o tesouro igualmente. Usando a nova riqueza encontrada, Zero contrata uma pessoa para encontrar sua mãe, e é revelado que ela também estava procurando por ele o tempo todo. O filme termina quando os meninos se tornam vizinhos e convidam todas as crianças libertadas do acampamento para uma visita. Espero que tenha gostado do resumo, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e se você quiser tirar uma renda extra trabalhando na internet, recomendo conhecer o curso GPA Domínio Estratégico. Nele, você aprenderá como vender todos os dias sem precisar aparecer e criar conteúdo na internet, do absoluto zero. Mesmo que você não saiba nada, então se tem interesse, o link para conhecer mais sobre o curso está na descrição e até a próxima!